todos e todas, boa noite. Eu me chamo Paola e hoje a gente vai estar realizando a live sobre vivências e resistências trans com a nossa convidada, Lana Larra, que é transfeminista e ativista LGBTQIA+, né, mulher negra, acredito que também do movimento negro, e que com certeza tem uma trajetória de muita luta, de muita resistência, de muito enfrentamento para estar compartilhando com a gente. Então, acompanhem a live, compartilhem, divulguem bastante para a gente, né, fortalecer e aquilombar mais esse espaço, com mais uma experiência, com mais uma vivência, que é a vivência que a Lana vai trazer aqui para a gente hoje. Então, com você, Lana, o espaço é todo seu. Muito obrigada novamente por ter aceito estar aqui conosco. E não esqueçam, vamos compartilhar a live, vamos divulgar bastante, porque o Pix da Lana está aqui também. E mais tarde ela vai falar um pouco sobre a rifa que ela está organizando. Então, se vocês puderem contribuir, colaborar, ajudar, a gente agradece bastante. Boa noite. Boa noite a todas, todos e todes. Primeiro, agradecer a Paola pelo convite de poder estar aqui hoje, de poder conversar com vocês, de poder dialogar com vocês, né? Chamem os amigos, compartilhem a live, porque falar sobre vivência e resistência de pessoas trans, a gente sabe que é necessário, principalmente na atual conjuntura política, né, que estamos vivendo, principalmente na atual conjuntura aí da pandemia que estamos vivendo, o quanto a gente tem que resistir, o quanto a gente tem que resistir para existir nesses tempos tão sombrios que estamos vivendo aí no país. Mas dizer para vocês que a gente não abaixa a cabeça, dizer para vocês que mesmo com todas as dificuldades que a gente passa, com todas as dificuldades que a gente vive, com todas as barreiras, é necessário que a gente possa continuar resistindo, é necessário que a gente possa continuar lutando, é necessário que a gente possa continuar ocupando esses espaços que por muito tempo foram ocupados por homens héteros, cis, brancos e normativos. Não é fácil ser uma pessoa trans na sociedade. Hoje o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Hoje o Brasil é o país que mais tira a vida de pessoas trans. O Brasil tem recorde de morte de pessoas trans. E aí, o que é que a gente precisa? A gente precisa de políticas públicas, de fato, que combatam a transfobia. A gente precisa de uma educação inclusiva. Porque hoje a população trans não consegue terminar nem seu ensino fundamental, seu ensino básico. Precisamos de política de saúde. Saúde essa que seja uma saúde inclusiva, que respeite as pessoas trans, que respeite a diversidade que existe entre as pessoas. A gente precisa de espaços na política. A gente precisa ter espaços que não nos aceitem só como meras assessoras, não só como meras pessoas secretárias de gabinete, mas sim que nos coloquem na direção, que nos coloquem com a caneta e o papel na mão do poder de decidir. Porque isso sim vai ajudar a nossa população trans. Isso sim vai fazer com que aconteça a mudança necessária da luta contra a transfobia que é necessária. Ser uma pessoa trans nessa sociedade, a gente sabe que não é fácil. Ser uma pessoa trans nesse país, a gente sabe que não é fácil. Mas também não podemos abaixar a cabeça. Não podemos achar que só porque não é fácil a gente vai desistir, a gente vai virar as costas, mas é necessário que a gente possa lutar pelas gerações que começaram, pelas atuais gerações que estão e pelas novas gerações que virão. Gerações de pessoas trans, geração de pessoas que vão ter que resistir o mesmo que fizeram lá atrás, os mesmos que estão me resistindo agora e as novas gerações que irão resistir. É necessário que possamos dizer que, ao mesmo tempo que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, hoje o Brasil é o país que também mais consome pornografia de pessoas trans. Hoje o Brasil é o país que mais vende pornografia de pessoas trans. E aí eu fico me perguntando, né, mas como isso acontece? Isso acontece porque a sociedade não respeita a diversidade. Isso acontece porque a sociedade não respeita a identidade de gênero, porque a sociedade não respeita quem somos, porque a sociedade não é acolhedora, porque a sociedade não é respeitadora,
porque a sociedade é uma sociedade que muitas das vezes acha que a única forma de amar é aquela padrão de família tradicional criada pelo sistema hétero branco normativo. E precisamos mudar isso. Precisamos garantir que pessoas trans sejam respeitadas. Precisamos garantir que pessoas trans tenham uma moradia digna. Precisamos garantir que a população trans tenha uma alimentação digna. Precisamos garantir que pessoas trans tenham, no mínimo, uma forma de sobreviver, que é um trabalho digno. Precisamos falar de empregabilidade para a população trans. Porque se hoje a população trans não está no mercado de trabalho, não é porque não quer estar, é porque a sociedade nos exclui. O sistema nos exclui, os empresariados nos excluem desses espaços. E precisamos mudar a atual realidade que a população trans vive vivendo nesse país. Nossa, obrigada, Ana. A gente fala muito, né, sobre questões de políticas públicas aqui, e a gente percebe que a desigualdade ela é muito grande, né? Enquanto a gente não ocupa realmente esses espaços, eles não são espaços nossos, né? Eles são espaços que sempre realmente foram ocupados por uma maioria branca, hétero, cis normativa, né? Eu tento fazer muito essa reflexão para mim, que sou uma mulher cis, do qual é o espaço que eu ocupo e como que eu posso, né, fazer esse espaço ser o mais acolhedor e o mais democrático possível, né? Porque isso é democracia. A gente precisa garantir que a gente tenha a presença de pessoas trans, de pessoas negras em todos esses espaços. E aí, uma coisa que às vezes as pessoas tecem críticas a gente, né, a falar que a gente está escalonando preconceito, né, quem sofre mais, mas é uma realidade, né, a gente está falando de uma realidade onde as pessoas trans são as que mais sofrem com essa violência, né, mulheres trans, negras, sofrem com uma violência de gênero, sofrem com racismo, sofrem com a transfobia. Então, a gente não está tentando escalonar preconceito, né, a gente está demonstrando o que é realidade, né. A gente tem aí os dados do mercado de trabalho, que não é um mercado de trabalho ocupado por mulheres trans. A gente consegue visualizar uma ou outra mulher trans, mas a gente sabe que isso não é suficiente, que a gente precisa garantir, porque também é um mercado que é extremamente machista, né? Qual é a posição que está sendo dada para essas mulheres trans estarem ocupando? E, assim, hoje, né, você falou dessa questão do governo, e eu acho que uma das maiores violências que a gente vem sofrendo em todos os grupos, né, em todas as minorias, como eles chamam, né, mas nós sabemos que nós somos maioria no Brasil, mas a maior violência que a gente tem sofrido é a tentativa de silenciamento, né? O debate que hoje está sendo colocado de retirar o ensino de diversidade das escolas é uma violência contra a gente, né? É uma violência contra as mulheres trans, contra os LGBTs, de que cada vez mais a gente tente tirar da sociedade esse debate. Então, eu acho que isso é extremamente violento, né? As formas como a gente tenta resistir, como a gente é atacado também. Então, eu queria, assim, que você falasse, por exemplo, como é que a gente pode ajudar, né, no combate a esses preconceitos, como é que a gente se coloca contra dentro do nosso espaço, claro, né? Eu sempre falo que a gente não dá voz às pessoas, a gente tem que parar de dizer que a gente dá voz, porque as pessoas sempre tiveram voz, né? As mulheres trans sempre tiveram voz, os homens trans sempre tiveram voz. O que a gente nunca deu foi espaço, né? O que a sociedade branca, heteronormativa, nunca deu foi espaço. Então a gente sempre teve falando, a gente sempre teve voz, as pessoas negras sempre tiveram voz. A única coisa que nunca deram foi espaço para a gente falar. Então, uma das coisas que eu acho que é fundamental é a gente começar a fazer isso, democratizar mesmo, chamar mesmo pessoas para falar. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que a gente combate, como é que a gente luta desse lado, né? Que não é o lado cis também. Bom, gente, eu acho que a gente tem que começar, como a Elana, que eu, uma pessoa cis, posso ajudar no combate à transfobia. Compartilhe perfil de pessoas trans. Compartilhe vaquinha de pessoas trans. Compartilhe trabalho de pessoas trans. Sigam pessoas trans no Instagram. Se inscrevam em canais de pessoas trans. Façam com que pessoas trans sejam conhecidas, desde a periferia até aquelas que estão meio que já num patamar de serem conhecidas pelos seus trabalhos. Entendam que
qual é o seu local de fala enquanto pessoa cis? Qual é o seu local de fala enquanto pessoa cis dentro dessa sociedade? E Sim. qual é o meu espaço enquanto uma pessoa travesti? Afinal, para que eu vivo em uma sociedade que é onde diz que respeita, mas não respeita? Que diz que a gente vive numa democracia, mas na realidade, enquanto tiver corpos de pessoas trans sendo assassinadas, a gente não vive no. Lana, eu acho que você ficou sem áudio. Você ficou sem áudio aqui pra gente. Acho que seu microfone está mutado. Você consegue desmutar seu microfone? Eu acho que ela caiu, gente, mas vamos esperar ela voltar. Talvez seja um problema na conexão ou no microfone. Pronto, voltei. Pronto, agora sim, estamos te ouvindo. Então, compartilhem o trabalho de pessoas trans, compartilhem a vaquinha de pessoas trans, contribuam, se vocês puderem, nas vaquinhas, nas rifas, desde já. Eu peço, tá sendo feita uma rifa solidária, né? A minha pessoa, no valor de R$ 10, o prêmio é de R$ 150. O resultado vai ser no dia 5 de maio de 2021. Então, ajudem, né? Tá bem aí. Lana, eu quero comprar uma rifa. Para onde é que eu mando a foto do comprovante? Eu preciso de algumas informações também, né? Você deposita, você faz a transferência aí no Pix, rifadalana@gmail.com, mas eu preciso da foto do comprovante. Aí você precisa me mandar o seu nome, o seu contato, o seu e-mail. E aí só ir lá no meu Instagram, @lanalarraoficial, e me mandar o direct, né, mandando a foto do comprovante, eu vou lhe mandar as informações e os números que são disponíveis. E isso você vai estar ajudando contra a transfobia. Perfeito, Lana. Uma coisa assim que me chama muita atenção, né, é o quanto esse preconceito ele dificulta assim a existência mesmo, a vivência de uma pessoa trans, né? Porque a gente vê muita vaquinha, né? A gente vê muitas pessoas trans em vulnerabilidade social mesmo, né? Em vulnerabilidade social, assim, é uma coisa que eu não sei como é que tá nos outros estados, né? Mas em Manaus a gente tinha a casa de acolhimento,
foi um programa do governo Lula que estava sendo desenvolvido, e aí, na verdade, o governo Lula barra governo Dilma, e aí quando veio 2016, 2017, 2018, o programa se extinguiu, né? Os próprios fóruns LGBTs tentaram manter, mas a gente não consegue arrecadar, a gente não consegue ter recurso. E era fundamental uma casa de acolhimento para pessoas trans, porque, assim, eu acho que você conhece os dados bem melhor do que eu, mas é gritante o número de pessoas trans que acabam se tornando, né, pessoas em situação de rua mesmo. Então, assim, que são expulsas de casa, que não tem para onde ir. E isso era uma política pública que era fundamental para essa, né, para a mínima dignidade de vida de uma pessoa trans. E aí hoje a gente tem inúmeras vaquinhas, né, sendo feitas, inúmeros, né, movimentos para tentar garantir isso, né? Então, é uma experiência que, assim, eu visualizo, né, que são muitas pessoas trans que passam por esse tipo de situação. Aí, assim, como é que é isso para vocês, sabe? Esse tipo de processo mesmo, assim. Eu acho que é extremamente difícil, né? Extremamente desumano você não ter, sabe, o mínimo de dignidade, né? O próprio Estado brasileiro não dá as mínimas condições e isso não ser debatido, né? Porque isso era para ser pauta da moradia, isso era para ser pauta né, das pessoas em situação de vulnerabilidade social, era para ser pauta de um monte de coisas, né? Mas acabam não falando, né, das pessoas trans. Você ficou muda de novo, seu microfone. Vamos esperar ela voltar, que eu acho que é o próprio microfone mesmo que está dando algum erro. Enquanto isso, gente, se vocês puderem compartilhar a vaquinha da Lana, o Pix da Lana, enquanto ela está voltando. Oi, gente, voltei. Pronto, agora Tá sim. ouvindo agora? Sim. Então, assim, agora eu vou ter que ficar com a câmera desligada. Então, assim, é super mega necessário, sabe, que as pessoas entendam isso. Entendam que as nossas vidas de pessoas trans importam. Entendam que pessoas trans não têm emprego por essa transfobia que assola nossas vidas. Que pessoas trans são assassinadas a cada 48 horas. Que pessoas trans não estão nos espaços da universidade, não estão nos espaços da escola, não é porque não querem, é porque a transfobia nos exclui. A transfobia da sociedade não nos respeita. E é por isso que estamos aqui, é por isso que a gente resiste para existir. É por isso que a gente fala que as nossas vidas importam, independente da nossa identidade, independente da nossa orientação, independente da nossa crença. Estamos aqui para mudar esse sistema heterossexual. Estamos aqui para dizer que são existentes, que são existentes e resistentes contra qualquer tipo de transfobia que assola nossas vidas. Perfeito. Uma coisa que você falou sobre esses espaços da universidade, né? Muita gente é contra a política de cotas para incluir pessoas trans, né, dentro da universidade. E eu
estou no espaço da universidade e, assim, eu conto que de todo um total de 20 mil alunos, né, que são os alunos da Universidade Federal que eu faço parte, eu conto 3 pessoas trans que eu conheço, assim, dos corredores, sabe? Pra gente ver o quanto isso é desigual, né? O quanto ainda falta muito para que a gente realmente esteja presente dentro da universidade. Assim como a gente conta pouquíssimas pessoas negras, a gente conta menos ainda pessoas trans ali dentro. E é isso que você falou quando a gente fala, né, de uma política de cotas para incluir pessoas negras, e pessoas trans dentro da universidade. Tem muita gente que fala que isso é privilégio, né, que a gente está querendo priorizar, quando parece que, assim, é muito fácil das pessoas falarem de um lugar que elas não estão, né, que elas não fazem parte, que elas não compreendem. E isso também é uma forma de violência, né? Quando a gente aponta que a sociedade é transfóbica, então todo mundo está sujeito a reproduzir falas transfóbicas, às vezes parece que a gente está ofendendo as pessoas, né? Mas a gente está falando a realidade. Querendo ou não, todo mundo está sujeito a reproduzir isso. E eu acho que isso dentro da universidade é muito real, porque a gente não vê professores trans, a gente não vê professores, a gente não vê estudantes, né? Então, onde é que estão essas pessoas, né? O que a gente está fazendo para incluir essas pessoas? Eu acho que a grande pergunta tem sido essa, né? O que a gente está fazendo, né? Para tá ajudando, para estar contribuindo, para estar trazendo pessoas para esses espaços. Hoje a gente é 0,4% de pessoas trans nas universidades brasileiras federais nesse país. 0,4%. A gente tem pessoas trans que são professoras, temos, mas são muito poucas. E elas conseguiram com muita resistência, porque a universidade, sim, são ainda espaços hostis, são espaços ainda transfóbicos, são espaços que não nos respeitam, são espaços que fazem questão de nos excluir. Então a gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar essa realidade. E a gente só vai conseguir com muita resistência. A gente só vai conseguir cobrando políticas públicas de fato, que façam a diferença nas nossas vidas. A gente só vai conseguir quando a gente tiver pesquisadoras cis e pesquisadores cis que tanto pesquisam sobre as nossas vidas, nos dando o retorno dessas pesquisas, porque a gente cansou de ser só dados. A gente cansou de ser só pesquisas. A gente quer estar lá. A gente quer falar da gente. A gente quer contar nossa história. A gente quer contar o que a gente passa. A gente quer falar sobre as nossas corpas. A gente quer ocupar esses espaços, a gente quer estar nesses espaços, porque, na verdade, esses espaços não é dado. Ele é ocupado pelas nossas corpas. E a gente chega nesses espaços e precisa resistir nesses espaços. Eu acho que uma das maiores violências, assim, que eu já presenciei, assim, falo dentro da universidade, né, é o quanto o nome social ele é negado, né? O quanto a gente tem professores que insistem em chamar elas de eles, em chamar eles de elas, não respeitarem os artigos, não respeitarem os nomes sociais. E eu acho que é uma coisa que a universidade ela já tinha que ter aderido desde o começo, né? E a gente continua tendo um processo dos estudantes trans terem que ir na reitoria da universidade, pedir para mudar o nome da chamada. Isso também é uma violência, isso também é uma forma de querer tirar essas pessoas de lá, né? Porque você já tem todo um processo para chegar até lá. E aí, quando você chega lá, você ainda não é respeitado, né? Isso é muito, muito ruim. É isso, Paula, quando a gente chega nesses espaços, infelizmente as pessoas não respeitam o nosso direito de ter o nosso nome social. Mas isso não é só dentro da universidade, não. Isso é na família, isso é na escola, isso é na rua, isso é nos espaços públicos de poderes quando a gente vai, isso é nos espaços políticos, quando ocupamos esses espaços. Infelizmente, as pessoas não respeitam o nosso nome social. Mas a gente está aqui para dizer, ei, pera lá, me respeite, eu também tenho direitos, eu também sou ser humana, eu também mereço respeito. Não chama a Xuxa de Xuxa? Esse não é o nome dela verdadeiro, esse nome dela é artístico. Não chamo não tenho os artistas, cantoras, cantores, não chamam eles pelo nome artístico, então por que não respeitar o nome social de uma pessoa trans?
Porque eu respeito a Xuxa por Xuxa, mas não respeito a Lana Larra com o seu nome social. O que é que ela tem que eu não tenho? E precisamos falar disso. Se eu respeito o nome da Xuxa artístico, então vou respeitar o nome social da Lana. Porque ela também merece respeito. Ela também é pessoa, ela também é ser humana. Ela também tem direitos. Assim como também tem deveres. Só respeitem. Só respeitem. Uma coisa que você falou que eu também sempre assim me questiono é essa questão dos espaços políticos, né? Às vezes a gente acha que por ser um espaço político que era para ser de esquerda, né? Muitas pessoas da esquerda se dizem de esquerda, mas não respeitam as pautas, né? São pessoas extremamente transfóbicas, extremamente machistas. Como é que é para você estar ocupando esses espaços, né? Estar participando de movimentos, estar se colocando em coletivos? Se quando você entrou teve muita resistência, né? Como é que é essa experiência para ti? Vou te falar que está nos movimentos sociais, estado em coletivos sociais, para mim é muito necessário. É necessário porque a gente vai aprendendo uma com as outras. É necessário porque a gente está lutando pelas novas gerações, a gente está continuando a luta das antepassadas, a gente está lutando pelas novas gerações que virão. A gente está garantindo que as novas gerações tenham mais direito, mais respeito, mais dignidade de sobrevivência. A gente está lutando para que as novas gerações possam ter o mínimo, que é uma casa digna, que é uma empregabilidade, que é uma educação inclusiva, que é uma. Acho que ela caiu. Vamos esperar um pouquinho que ela deve voltar. Pronto. E muitas das vezes até de parlamentares mulheres que não respeitam essa diversidade. Eu costumo dizer as parlamentares de esquerda têm uma grande responsabilidade com nossas vidas também. Porque não basta só fazer um discurso lindo, não basta só subir na tribuna da Câmara de Vereadoras e Vereadores, não basta só subir na tribuna do Parlamento Estadual, não basta só subir na tribuna do Parlamento Federal. Precisam, de fato, colocar o discurso em prática. Precisam, de fato, fazer políticas públicas de combate à transfobia. Precisam, de fato, sair mais do discurso e ir para a prática. Eu vejo parlamentares da esquerda aí que vejam vaquinha de pessoas trans, mas não contribuem. E podem, porque querendo ou não, tem salário. Querendo ou não, esses parlamentares têm ticket de alimentação. Querendo ou não, esses parlamentares podem de alguma forma ajudar, nem que seja compartilhando, mas não compartilham. Não ajudam muitas das vezes. Só ficam no discurso. Bora começar, de fato, a prática. Porque a prática, ela muda. A prática, ela faz a diferença. E aí sim, quem sabe, a gente vai estar sendo uma esquerda inclusiva. Porque enquanto fica só no discurso, não, ela não está sendo inclusiva. Precisa sair mais do discurso e ir para a prática. Sim, eu acho que isso é muito real. Eu vejo que assim, a gente tem inúmeros parlamentares de esquerda, né? Se a gente for fazer um mapa de quantos parlamentares de esquerda a gente tem eleitos, são muitos. Deputados estaduais, deputados federais, mas a gente não vê um projeto de lei para a inclusão, a gente não vê um projeto de lei que seja para destinar recurso, né, para pessoas trans em vulnerabilidade social. Então,
é aquilo que a gente fala da apropriação mesmo, né? Da apropriação das pautas, da apropriação das vivências. Quando é para pedir voto, né? Quando é para se eleger, todo mundo está ali, todo mundo é antirracista, todo mundo é antitransfobia, mas na prática acaba que quais são as políticas públicas efetivas e reais que estão sendo feitas, né? A gente não consegue visualizar. Sim, com certeza, eu concordo plenamente, mas eu acho que a esquerda, ela ajuda em algumas questões, sim, né? Que elas falam a nosso favor, mas como eu falei, a prática ela é melhor, né? A gente já teve um governo de esquerda no poder e que poderia ter feito a diferença em nossas vidas e não fez, né? Apagou a nossa existência da mesma forma que o governo Bolsonaro está fazendo. Apagou a nossa existência de diversas formas, porque poderia ter feito políticas de inclusividade, de respeito à diversidade. Né? Então a gente precisa entender isso e a gente precisa garantir esses espaços para as pessoas trans. A gente precisa garantir de fato que as pessoas trans possam falar por si, a gente precisa garantir de fato que as pessoas trans estejam no parlamento, na universidade, na sociedade, no mercado de trabalho, na saúde, fazendo o que quer fazer, sendo o que quer ser. Sem ter que sair de casa e ficar pensando se vai voltar viva. Sem ter que sair de casa com aquele medo que, eu vou sair, mas eu posso ser agredida, posso ser morta e posso não voltar para casa viva. Sabe? Então, a gente sai com esse medo, a gente sai com esse receio. Né? Mas a gente não desiste, não abaixa a cabeça, porque são pessoas, né? Merecemos dignidade. Merecemos o direito à vida, de sobreviver e de viver. Sim. E assim, eu acho que a gente ainda está numa sociedade tão transfóbica que esses crimes, eles são banalizados, né? A gente tem inúmeros assassinatos, a gente tem inúmeras agressões contra pessoas trans que nunca foram julgadas, que nunca foram, né, minimamente, a gente vê que nem sequer no jornal isso passa, né? São violências que as pessoas ignoram ou então usam aquela justificativa, né, de que, mas estava se prostituindo, parece que, assim, negam a existência, negam a pessoa, negam o mínimo do direito realmente porque não entendem, não aceitam, né, assim, o quanto o preconceito, ele transforma as pessoas realmente eu acho que a palavra mais usada atualmente é fascistas, né? Quanto essas pessoas banalizam a vida, banalizam a morte, transformam essas pessoas mesmo em seres humanos deploráveis, né? Então, a gente não tem representatividade na mídia, a gente não tem na imprensa, é aquela frase assim, nós por nós mesmo, né? São as pessoas que ainda estão desse lado da luta que tentam fazer o mínimo, porque dos outros espaços a gente não vê isso, né? A gente não vê na mídia, a gente não vê na grande mídia, a gente não vê dentro do judiciário, a gente não vê a própria polícia, né? A própria polícia é extremamente transfóbica, então com quem que a gente conta, né? Com quem que as pessoas trans contam? Na verdade, os casos de transfobia que não tem resposta é porque a justiça é transfóbica. É porque a justiça quer que a gente prove que a pessoa sofreu a transfobia. E aí? Uma pessoa trans que foi assassinada, como é que ela vai provar que ela foi assassinada pela transfobia? E aí são transfóbicos que ficam impunes. São transfobias que não têm resposta. Mas afinal, para que as nossas vidas realmente importam? A própria segurança é transfóbica, sim. Mas é porque não tem informações para falar da nossa população. É porque não temos diálogo com a segurança pública para falar sobre as nossas vidas, para falar sobre o respeito à nossa identidade, sobre o respeito a quem somos. Né? Então, o que a gente precisa é uma política de segurança pública que respeite essa diversidade, que respeite a nossa identidade de gênero. E o que precisamos é que as mídias respeitem, né, o nosso nome social, porque quando uma pessoa trans ela é assassinada, a mídia faz questão de colocar o nome morto de registro.
né, chamando no masculino, e isso pra gente é muito dolorido. A pessoa trans, além de ser assassinada pela transfobia, não tem o seu nome social respeitado pela mídia. Não tem o seu nome respeitado pela rede de televisão. Então precisamos garantir que essa população seja enterrada dignamente com o seu nome social respeitado. Com certeza. Bom, eu anotei 2 temáticas que eu sempre vejo quando as pessoas trans se colocam para debater. Sempre tem ou do lado do feminismo radical, né, algumas mulheres que ainda não entendem, ainda não aceitam mulheres trans dentro do feminismo, e também dentro do... São 2 temáticas, assim, que eu acho que o feminismo ele bate muito, que são a questão dos banheiros, né, pessoas trans frequentarem os banheiros, né, respectivos ao gênero que elas se identificam, e os esportes, né. E aí a gente tem uma grande crítica, porque eu acho que quando as pessoas não aceitam, elas estão negando o gênero pelo qual as pessoas trans, né, são, né, o que elas são. Então, por exemplo, eu sou uma das pessoas que é a favor de que tanto mulheres trans frequentem os banheiros, porque elas são mulheres, né? É uma coisa que eu acho que as pessoas ainda não conseguem entender realmente, né? É um debate que a gente precisa avançar muito, né? Eu acho que quando Simone de Beauvoir fala que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher, isso é real, né? O que é o ser mulher hoje na sociedade? E a mesma coisa vale, né, para os homens trans, né? Então, eu sinto que a questão do banheiro e a questão dos esportes são 2 espaços que ainda as mulheres trans sofrem muita violência, né? De negarem a participação das mulheres nos esportes, negarem a entrada dela nos banheiros, né? E a gente vê isso com muita frequência nos shoppings, né? Com muita frequência nos espaços de banheiros coletivos. E aí eu queria saber a tua opinião sobre isso, né? Assim, o que você imagina, o que você pensa sobre essas questões? Olha, eu vou te dizer, Paula, que eu nunca tive problema frequentar os banheiros femininos porque eu entro mesmo. Eu entro mesmo e não tô nem aí. Podem me olhar, podem ficar com a dúvida, vão ter que me respeitar, vão ter que me, vão ter que me respeitar pela minha identidade de gênero, porque eu sou mulher. E a gente tem que entender que para ser mulher não precisa ter peito e vagina. Ser mulher vai muito além de peito e vagina. Eu sou uma mulher travesti, eu não sou hormonizada. E aí? Eu deixo de ser mulher por não ter peito? Não. Mulher não é só peito e vagina. Mulher é muito além disso, mulher é essência, né? A gente precisa entender isso, a gente precisa entender que para mim ser mulher eu não preciso ter seios. Que para mim ser mulher eu não preciso me operar para ter uma vagina. Isso foi criado pela sociedade cis, normativa, machista e misógina. A gente precisa quebrar esses paradigmas. A gente precisa dar um fim nesses paradigmas. A gente precisa começar a entender o que realmente, de fato, é ser mulher na sociedade. Né? Então, nunca tive problema em banheiros femininos. Né? Sobre a questão do esporte, sim, eu concordo. Pessoas, mulheres, trans, têm que estar nos esportes que gostam de fazer. Isso tem que ser respeitado porque são mulheres. Ah, mas ela tem força de um homem. Não, meu amor. Ela não tem a força de um homem, porque quando uma mulher trans começa a fazer o processo de hormonização, ela começa a perder a força de um homem. Porque ela não é homem, ela é mulher. Isso tem que ser respeitado. Eu vi recentemente um vídeo que inclusive coloca que existem mulheres dentro dos esportes que tomam hormônios masculinos, né? Para mulheres cis, no caso, que tomam hormônios masculinos para ficar mais fortes, né? Então, eu acho que nada além da transfobia justifica isso, né? Também vi algumas coisas sobre, mas será que não existiriam homens se vestindo de mulheres trans para usar os banheiros femininos? E aí eu vi a fala de uma mulher trans que para mim é perfeita, né? De que não existem homens que se vistam de mulheres trans, porque você não se veste, né? Você é uma pessoa trans, então não existe se vestir, se fantasiar, né? Uma crítica que muitas pessoas também fazem ao próprio carnaval, a essa ideia de que aqueles homens que desfilam vestidos de mulheres não são mulheres trans, porque isso não é ser uma mulher trans. Então tem todo um debate, assim, que eu realmente
acredito que a gente precisa começar a ter, né, que eu falo enquanto, né, pessoa, mulher cis de esquerda, que a gente precisa começar a pautar nos espaços, porque senão essa luta ela não avança, né, a gente fica ali na mesma ideia preconceituosa, né, exclusiva, de exclusão mesmo da sociedade. A gente costuma dizer que esse é um debate do carnaval, né? Que mulher trans, ser uma mulher trans travesti não é fantasia. Que nós não somos fantasia. Nós somos mulheres. Né? Nós somos de fato mulheres. Então, bando de homens machistas, transfóbicos se vestindo de mulher, depois é transfóbico. Depois faz piadinhas transfóbicas, depois faz brincadeirinhas transfóbicas. Depois agride pessoas trans, né? Então, nós não somos fantasia. Nós somos, de fato, mulheres. Não nos usem como fantasia, porque nós não somos, né? E a gente precisa entender isso, a gente precisa compreender isso, a gente precisa respeitar isso, a gente precisa se colocar no nosso lugar. A gente precisa entender o nosso lugar. A gente precisa compreender o nosso lugar. E respeitar a diversidade, entender que não existe só o nosso horizonte. Né? Entender que existem outros horizontes que os outros horizontes também precisam ser respeitados. Os outros horizontes precisam ser acolhidos. Os outros horizontes precisam ter espaço, ter políticas públicas, ter empregabilidade, ter moradia, ter alimentação, ter educação, ter saúde. Porque tudo isso já está na Constituição. Tudo isso já é garantido pela Constituição. A gente só precisa começar a respeitar a diversidade. Nossa, perfeito. Eu acho que assim, nem tenho mais assim, nada a acrescentar, porque é exatamente isso, né? São todos direitos assegurados pela Constituição e que até hoje a gente parece que não consegue implementar nenhum, né? Quando a gente fala dos direitos dali, da educação, saúde, moradia, é uma parcela mínima da população que tem acesso a tudo isso, né? O próprio SUS, eu assim acho o SUS ele é louvável, né, por tudo que o SUS tem feito e a gente precisa garantir também que o SUS tenha uma política efetiva para pessoas trans, né, porque a gente sabe que é uma realidade completamente diferente e uma das conquistas que o SUS teve, né, foi o programa de inclusão sobre doenças e questões próprias das pessoas negras, né, mas aí a gente também sabe que tem uma série de questões relacionadas à população trans que precisam ser incluídas nesses programas, né? Que precisam ser incluídas na educação. Então, falta muita coisa. É sempre isso, né? Falta muita coisa. A gente avança muita coisa, mas a gente parece que retroagiu muita coisa também. Bom, eu não sei se a Alana tem mais alguma temática que ela queira falar, ou se tem algum comentário no chat, alguma pergunta, alguma dúvida. Eu encerro aqui, né, o que eu tinha colocado com uma última questão que, assim, eu também me coloco no espaço que eu tenho que ler muito, eu tenho que pesquisar muito, eu tenho que entender muito, porque é um debate muito novo que tem surgido, que é o pronome neutro, né? E aí eu acho que é uma dúvida para todo mundo que fica sobre os usos dos pronomes, né? De tentar entender e de tentar compreender esse debate. E uma coisa que me chamou a atenção na internet foi que tiveram algumas pessoas trans que colocaram que não queriam ser chamadas por pronomes neutros, que queriam usar o pronome pelos quais elas se identificavam mesmo. E aí eu fico meio perdida ainda nisso tudo, né? Confesso, tenho muita coisa para ler, tenho muita coisa para tentar entender. E aí eu queria saber o que tu acha, né? Como que fica o debate do pronome neutro ou do pronome pelo qual as pessoas se identificam, né? O que tu acha sobre essa questão? Eu acho que as pessoas têm que ser aquilo que elas são. A gente tem que parar de rotular as pessoas. A gente tem que parar de dar rótulos. A gente precisa só respeitar os pronomes, de como a pessoa quer ser chamada, o nome social, de como a pessoa quer ser chamada. A gente tem que respeitar só essa diversidade. Sabe? A gente tem que parar de dar rótulos, a gente tem que parar de rotular as pessoas. A gente tem que só que respeitar. Só respeitar e pronto. Não interessa se é ele, se é ela, se é eles. O que importa é só respeitar a diversidade. É só respeitar as pessoas com as suas mais diversidades e diferenças. Suas mais complexas diferenças e diversidade.
E eu não tenho mais nada a abordar, só agradecer mesmo pelo convite, dizer que estou disponível para mais convites lives, compre a minha rifa, e se não quiser comprar rifa, mas quiser doar, também faça a sua doação em qualquer valor, rifadalana@gmail.com, e eu espero que a gente não venha mais aqui no futuro falar sobre transfobia, mas sim sobre falar o avanço de políticas públicas para as pessoas, porque eu acredito ainda em um país que respeite a diversidade, eu acredito em um país ainda que respeite pessoas trans, eu acredito ainda em um país que tenha empregabilidade para pessoas trans, que tenha educação inclusiva, tenha saúde, tenha políticas de fato de combate à transfobia. Eu acredito ainda em um país melhor e que respeite essa diversidade que existe. Perfeito, obrigada, Lana. Eu só posso te agradecer de novo por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Todo mundo que está acompanhando a live, não esqueçam de compartilhar, de divulgar a rifa da Lana, que está sendo organizada. O Pix dela está, né, nos comentários também, então quem quiser contribuir, quem quiser colaborar, eu acho importantíssimo. O meu Instagram, o meu Instagram, para quem quiser comprar, para quem for comprar a rifa, como eu preciso da foto do comprovante, o meu Instagram tá lá, @lanalarra_oficial. Só você ir lá me chamar no direct, mandar a foto do comprovante. Vou te mandar os números que estão disponíveis. Já tem poucos números, gente. Falta tão pouco para encerrar. Então, comprem, sabe? Compartilhem, me chamem no direct, façam suas doações também, porque mesmo a rifa parando, a gente vai continuar pedindo as doações, né? E é isso, sabe? Respeitem essa diversidade, respeitem as pessoas, amem mais. Amem mais. Essa é a palavra, sabe? Amem. Sem olhar a quem. Com certeza. Então, obrigada novamente, Lana. A gente vai encerrando por aqui. Espero também que a gente esteja realizando outras lives com que a gente possa realmente falar de políticas públicas inclusivas, né? A gente está aí beirando 2022, então pertíssimo de um processo eleitoral, que a gente tenha mais e mais parlamentares trans eleitos e parlamentares que estejam realmente ali para pautar a diversidade, para pautar o respeito, né? Então, obrigada a todos que acompanharam a live. A gente deseja uma boa noite. E tá aqui o Instagram da Lana para quem quiser ir lá e também o Pix da vaquinha e da rifa.